Meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite, sua UX Talk começa agora. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está chegando agora e falar um pouco também sobre o que é a iniciativa do Geeks, o que é a Suzesso. A gente é um grupo voluntário que a gente é apoiado pela Suzesso RS para fomentar a comunidade de UX local. E eu gosto sempre muito de falar que se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho, mas se a gente quer ir mais longe, a gente vai em grupo. Então, por isso que o Geeks se uniu e faz parcerias, e a gente fez a parceria com a Escola Supernova, que ela tem uma proposta de fazer cursos online diferenciados. Por exemplo, eu já fiz aquarela, eu já fiz também lettering por lá, e tem outros cursos diferenciados que é um grande desafio fazer online. Então, ela também está nos apoiando aqui, a Escola Supernova. E também nós temos o apoio da Atemporal Assessoria Inovativa, que eu queria até convidar um pouco o Ariel para falar um pouco sobre a Atemporal, para falar melhor. Pode ser, Ariel? Pode. Estão me ouvindo aí, né, Lê? Yes. Tá. Então, pessoal, a Temporal, desenvolvimento estratégico da comunicação da empresa com seu público, é uma empresa que a gente procura trazer os conceitos de design centrado do usuário, design estratégico, misturando um pouco com marketing, com empreendedorismo, ajudando as empresas. E a Temporal entra na parceria apoiando o Geeks, em especial para o podcast. Então, esse episódio que a gente vai estar vendo agora, por meio do nosso querido convidado, depois, na sequência, vai virar um podcast. Então, é mais uma mídia que o Geeks está presente. Então, se tu curte podcast e quer rever esse conteúdo que tu vai estar vendo hoje, logo na sequência vai ser disponibilizado em formato podcast. E ele está disponível, o nosso podcast, em Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Anchor, Amazon Music, em tudo que é canto. Então, não tem desculpa para não acompanhar o nosso podcast. Basta pesquisar por Atemporal Cast que tu vai nos encontrar, beleza? Então, pessoal, aproveitem o conteúdo de hoje e fiquem tranquilos que vocês vão poder escutar ele de novo. E eu já escutei o primeiro que a gente fez, o primeiro foi em abril, né? E ficou muito legal. Assim, olha, é uma tendência e é uma maneira de estar trabalhando, de estar consumindo o conteúdo. Então, é mais uma forma que a gente fez essa parceria com a Temporal, e vocês se encontram lá em Atemporal Cash. E também, eu queria chamar aqui a Sara para estar falando um pouco sobre essa iniciativa do Meetup de Produto. Olá, gente, eu sou a Sara aí da Coproduto, na verdade, a gente era o Meetup de Produto apenas até o ano passado, mas aí crescemos esse ano e viramos a Coproduto, que a Coproduto é uma comunidade de produto. Então, a gente está trabalhando aí em algumas frentes a mais do que o Meetup apenas, né? A gente tem agora o Clube do Livro, que começou no passado, na verdade, mas a gente está fazendo esse ano também. A gente começou com o livro Hooked, do Near Yuval, e o próximo vai ser no mês que vem, né? A gente está fazendo mês sim, mês não, para dar tempo aí para o pessoal conseguir ler o livro inteiro, né? E a gente está, então, discutindo o Clube do Livro no Discord. A gente tem agora um canal no Discord que é específico, assim, para quem quer discutir produto, né? Discutir qualquer dúvida, assim, que tiver dentro do assunto ali de, sei lá, gestão, métricas, B2B, B2C, assim, rola de tudo por ali, né? Então, a gente tem o Clube do Livro e a gente também tem breakout sessions, porque durante a pandemia, o pessoal que mais falou é que eu sinto falta daquele espaço que a gente tinha nos meetups, que a gente podia conhecer pessoas novas e discutir um pouquinho como é que cada um tá se virando ali na profissão.
Então, a gente criou breakout sessions, que a gente cria, então, salas de discussão para o pessoal, né, fazer um networking, discutir algum assunto específico, né? Mas o próximo que a gente vai ter é um meetup mesmo. E vai acontecer amanhã ali, uma live às 19h30 sobre decisões na era dos produtos de dados, porque o nosso tema deste mês é Product Data, beleza? Ali com o Luiz Gustavo Rodrigues. E esperamos quem estiver interessado aí aparecer ali. Vocês podem entrar no Meetup pelo meetup.com. A gente também está no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Vocês podem acompanhar a gente e lá tem as informações de como entrar no nosso Discord, beleza? Agradeço aí o espaço aí do Geeks. Obrigada, Letícia, pelo espaço. Eu que agradeço, Sarinha. Quando eu chamei a Sarinha para estar falando um pouco sobre a comunidade de produto, eu achei muito legal essa iniciativa do Clube do Livro. Nossa, assim, eu tava com esse hooker aqui para ler, e eu digo, cara, que demais! A gente poder ler um livro e depois se reunir para falar ele. Cara, assim, ó, Sara, vem falar sobre isso, eu achei incrível. Então, de novo, muito obrigada, né? Valeu mesmo. E aproveitando, a Sara, o Renato e uma galera estão lá no nosso canal que a gente tem no Telegram. Eu vou deixar aqui, porque esse canal de discussão rola bastante coisa, tem várias galeras perguntando um monte de coisa. Então, te incentivo a tu entrar nos canais que a gente tem. Tem um grupo de discussão no Telegram, nós temos o Instagram, que a gente atualiza sempre, nós temos todos esses UX Talks também no nosso YouTube, LinkedIn e Facebook, vocês nos encontram como Somos Geeks, então participem, a gente está tentando montar e reunir toda essa galera da comunidade de UX para a gente conversar, certo? Eu acho que é isso. E Ariel, dá as boas-vindas aí para o nosso Renato, aí, apresenta aí contigo. Claro. Então, relembrando, pessoal, sigam a gente, Somos Geeks, em tudo que é canto, para ficarem ligados nessas oportunidades aí de eventos que estão rolando. Hoje teremos a honra de trocar uma ideia com o Renato, alguém que é parceiro do Geeks, que acompanhou alguns eventos presenciais, e hoje vai falar para nós sobre liderando para maturidade e cultura. Princípios de liderança para alavancar a maturidade da cultura de UX. Então, a gente vai trocar um papo sobre essa questão, né? Esse ponto de liderança voltado para o X, que bom que chegamos nesse nível, né, gente? E o profissional, as pessoas que trabalham com experiência centrada no usuário, estão tendo um impacto maior nas organizações. E, bom, passo a palavra para ti, Renato, a casa é tua, estamos aí para te escutar. Legal, valeu, Ariel, obrigado, cara. Deixa eu começar aqui já compartilhando a tela, daí eu dou as devidas introduções. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Maravilha, maravilha. Bom, primeiramente, né, obrigado pelo espaço, pelo convite também. Acho que para mim é uma honra aqui. Acho que o movimento do Geeks ele é importante, como qualquer movimento assim que ajuda a alavancar nossa área aí de UX, né? Sempre a gente tem que estar de alguma forma também ajudando um ajudando o outro, né? Então a minha ideia realmente aqui é trazer um pouco de um assunto, até como o Ariel trouxe aí. É um assunto importante, eu acho que a gente tem falado pouco sobre isso, né, dentro das nossas comunidades, eu vou falar também um pouquinho sobre isso na palestra, não vou dar muito spoiler aqui, não. E eu optei por fazer um trabalho aqui para a gente também resgatar algumas coisas além dos assuntos corriqueiros que a gente traz também dentro de UX, né, então a ideia é um pouco isso, assim, tá? Bom, enfim, eu vou começar aqui então, pessoal, se está tudo certo já, posso começar, isso me deu um ok. Tudo certo? Ok, toca a ficha. Tá bom, Toca maravilha. Vamos embora, então. Então, também dar um oi para o pessoal que vai nos escutar no podcast. Não estava preparado aí, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue falar de uma forma correta para que todo mundo consiga escutar direitinho. Bom, gente, então, como o Ariel já trouxe, então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre liderança, né, dentro de um aspecto mais orientado à maturidade como um caminho para alcançar uma mudança cultural, né? Eu vou explicar um pouquinho mais como é que eu cheguei nisso aqui. Antes de mais nada, eu queria só me apresentar para vocês. Então, sou Renato Custódio. Sou publicitário de formação, né? Então, designer por opção e paixão, e isso eu trago com muito carinho no meu peito, porque eu acho que, de alguma forma, isso me ajuda muito em algumas situações, em alguns momentos, né?
Eu tenho também uma especialização em arquitetura de informação, que também traz muita bagagem, basicamente é algo que eu carrego também com bastante afinco no meu dia a dia. Recentemente tirei a certificação do Nielsen Norman Group, lá em Nova York, na UX Conference, foi muito legal, uma experiência massa, bastante informação também para acrescentar. Tem um background bem vasto aí, né? Trabalhei já em vários modelos de empresa, atuando dentro da área de estratégia digital, pesquisa, interação, UI, motion também, algumas coisas nesse sentido. E já tenho mais de 20 anos também de mercado, então já rodei bastante aí, tenho algumas bagagens interessantes que eu gostaria de trazer um pouco hoje para vocês, né? Aqui só para destacar um pouquinho das principais, minhas últimas experiências, né? Dá para dizer que minhas últimas experiências. Então, trabalhei um período na Paquetá, um período muito interessante de crescimento também, depois passei pela RBS, tive uma ótima experiência também na Rio, de uma consultoria global de experiência do usuário, e agora estou na DP, já fazem 4 anos, que acredito que é um dos meus cases mais importantes em relação à questão justamente desse assunto que a gente vai trazer, assim, né? Tem muita bagagem dos outros, mas esse aqui, com certeza, é onde está consolidando mais conhecimento, né? Bom, enfim, de alguma forma geral, eu queria contextualizar por que eu estou trazendo esse assunto, tá? Uma coisa importante, né? Não quero frustrá-los, mas é importante trazer esse assunto. Na verdade, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho, sim, mas UX e design eles vão estar em segundo plano hoje, né? A gente não vai falar necessariamente sobre técnicas, sobre processos, a gente vai falar somente, exclusivamente sobre liderança. Mas é óbvio que a gente vai falar de liderança dentro do universo de UX. Então, isso é inevitável a gente falar sobre UX e design, assim, mas não vai ser bem o foco, tá? Então, uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, que me ajuda, que me guiou durante esse processo da construção desse racional, dessa conversa que eu estou trazendo para vocês aqui, foi algumas pesquisas que eu fiz e algumas questões que eu vi no mercado, e aí eu encontrei algumas coisas muito interessantes, assim, sabe? E a gente vem sentindo que o mercado de design, na verdade, não é só de agora, já de outros momentos onde o design também teve alguns impactos importantes no mercado, como o momento onde ele entra nas questões da nossa revolução industrial e todo o movimento, sempre teve muito esse tipo de crítica ou esse tipo de situação onde a gente tem um gap, né, de formação de liderança, né? E uma das coisas que eu achei interessante aqui que o Brian trouxe, que ele é o CEO da Curbo, que é uma consultoria de design lá da Califórnia, que ele traz uma informação muito importante. Geralmente, isso exemplifica muito bem a característica dos designers, né? Os designers, geralmente, eles não têm muito interesse, né, pela liderança, né, em querer gerenciar times, querer liderar times, né? Isso é uma característica que, de certa forma, é bem peculiar pelo modelo, né, da situação de visão de gestão, como é que as pessoas enxergam esse passo de gestão, e também até da falta de como é que se traça esse caminho, né? Como é que eu chego lá? Recentemente, a gente até teve bastante movimentação, está tendo, né, bastante movimentação no mercado, cada vez mais estão aparecendo os novos líderes, né? Mas ainda assim a gente ainda está falando de um gap muito grande, porque agora a gente tem líderes meio que quase que por uma obrigação, porque sim, o assunto está numa escala muito alta, né? Mas a gente realmente não consegue ainda suprir esse gap, né? Então isso é importante a gente entender, né? E como a gente está falando também sobre mudança cultural, que esse é um dos nossos principais focos da palestra hoje, da conversa aqui, a gente também entende que o líder é um cara fundamental para essa mudança, né? Então já começa um conflito muito grande, né? Se você for pensar que as pessoas não querem migrar para essa área ou não querem seguir essa carreira, né? De certa forma, assim, até por enxergarem aquilo como algo muito distante, elas também acabam naturalmente não conseguindo entrar nesse processo da mudança cultural. Então tem um conflito, né? Um conflito na sala aí muito grande, né? Porque de certa forma a gente precisa dessa mudança, né? Eu vou falar um pouquinho mais também lá para frente sobre isso, tá? E também, naturalmente, a mudança cultural, ela acontece justamente em momentos como a gente fala de implementações de UX, por exemplo. Implementar UX numa empresa, e aí eu posso falar com bastante propriedade, porque é exatamente um desafio que eu vivo hoje, ela naturalmente traz a necessidade das lideranças, traz naturalmente a necessidade de a gente conseguir ter esse desenvolvimento. E hoje a gente tem de novo, mais uma vez, esse conflito dentro das nossas estruturas, né? E por mais que muitas pessoas, de repente, possam trazer um questionamento sobre o gap estar do lado das empresas, para o lado de investimento, sim, ele pode acontecer, mas é um fator cíclico, né? Uma coisa vai alimentar a outra, né? Para ter investimento, tem que ter essa quebra
do status quo para que a gente consiga justamente criar novas necessidades através de mudanças, né? Então, e sim, tem uma complexidade muito grande hoje em dia. Tem um dado muito interessante da McKinsey que eu estava vendo esses dias, muito importante sobre essa questão de implementação mesmo e de modelo de maturidade das empresas. Hoje, menos de 40% das empresas, tá, do índice da McKinsey lá de design, que eles têm mais de 5 mil empresas cadastradas lá, menos de 40% das empresas hoje estão falando com seus usuários durante o desenvolvimento. Né? Isso é um dado realmente muito importante assim, para a gente considerar o quão desafiadora é essa mudança de forma mais universal, né? De forma mais macro assim, na nossa estrutura. Né? Um outro dado importante que eu acho que vale a pena a gente entender, assim, que aqui vem pela minha Bloom. A minha Bloom, ela tem uma empresa muito legal que também é em São Francisco lá, que é uma empresa que ela é uma consultoria quase como se fosse um coach, né? Mas é uma consultoria de carreira para líderes de design. Pensa numa coisa específica. Essa pessoa faz um negócio específico e ela é uma pessoa que coordena essa empresa. E ela trouxe eu peguei esse coach de uma entrevista que ela deu, que eu achei muito interessante, né? Então, tipo, realmente, a gente está num momento muito positivo, as empresas estão procurando por gerentes, por lideranças de design, e a gente tem uma lacuna de desenvolvimento desses gerentes e líderes na nossa comunidade. A gente realmente não está conseguindo suprir isso, né? Porque, claro, a gente passou, acho que o pessoal às vezes chama isso aqui de efeito, né? Efeito Apple, assim, né? Efeito design e processos de experiência do usuário da Apple, que trouxeram um crescimento ao longo desses últimos 20, 30 anos aí, pelo menos, de cada vez mais maturidade e necessidade em algumas empresas, né? Então, falta, né, na verdade, hoje, lideranças nesse ponto, né? Então, por isso, nada melhor do que a gente começar falando sobre esse assunto aqui, e a nível de contexto ainda, dizer que a gente vai falar sobre liderança, né? Mas, claro, liderança sozinha, ela não vai gerar todo esse impacto, né? Todo o impacto que a gente quer nessa mudança cultural que a gente está querendo promover, quando a gente fala de implementar ou de amadurecer ou de mudar a cultura dentro das empresas, né? A gente precisa escolher um caminho, né? E hoje o caminho, né, que eu acredito seja um caminho muito interessante para se trabalhar é o caminho da maturidade, né, para que a gente consiga de fato ativar a cultura, né? Então esse é mais ou menos um dos modelos que eu acredito que vai gerar muito impacto no universo cultural. Se eu trabalhar a maturidade de UX. Isso não é o que eu estou falando, na verdade, uma grande maioria das consultorias, empresas, o próprio Nielsen Norman Group lá tem esse ponto focal de trabalhar muito a maturidade, tem o nível de escala de maturidade para que as empresas atinjam esses níveis de maturidade para conseguir, de fato, inserir, né, ou ter melhor utilização, ou extrair o melhor suco de UX dentro das suas companhias, né? Mas não necessariamente somente ela vai ser o resultado de uma mudança. Precisa impactar a cultura também. Precisa mexer no mindset, precisa mexer no centro do centro da empresa, né? Por isso que eu acredito que essa equação aqui, né, liderança, maturidade, para chegar numa mudança cultural, ela realmente é uma equação de mudança. Então, a gente tem que também entender esse contexto, sabe? São palavras fortes, com áreas que, geralmente, elas têm uma conectividade, porque trabalham com pessoas e coisas do tipo, processos também e outras partes de liderança, mas elas vão gerar uma mudança. E gerar mudança realmente não é uma coisa muito simples de fazer. Então, de forma geral, assim, atuar em liderança, maturidade e cultura é um movimento-chave para uma mudança de paradigma. Né? Isso eu acredito profundamente, e, inclusive, são as coisas que eu tento e faço hoje dentro do meu dia a dia, é onde eu mais atuo, é onde eu mais boto esforço, né, do meu dia a dia. Claro que tem todo o resto do processo, mas quando a gente fala a nível mais estratégico, vamos dizer assim, eu levo muito nessa batida, tá? É mais ou menos como se a gente pensar isso, se a gente fosse pensar tirando um pouco do universo de design, assim, se a gente fosse pensar sei lá, até em futebol, assim, sabe? Se eu não tiver uma liderança, maturidade e cultura para fazer um processo de mudança dentro de um cenário, eu realmente não vou conseguir ter o impacto da mudança que eu tô buscando, né? Então, só para fazer uma analogia de um universo paralelo, só para a gente poder não ficar tão preso, né? E reforçando o que eu falei lá em cima, né? Não é somente sobre o UX e design, é sobre liderança, é sobre como liderar, como fazer mudanças culturais aí, tá? Bom, enfim, aí eu queria entrar um pouquinho na questão de liderança. Eu vou passar rapidamente aqui sobre alguns assuntos mais batidos já. Você já deve ter visto algumas palestras por aí, algumas conversas por aí, alguns posts, mas é importante a gente falar sobre algumas questões sobre como é o papel do líder, né? O que o líder tem que fazer. E aí isso aqui vai muito para as pessoas que hoje
como eu comentei lá em cima também, baseado nas informações que eu coletei, que eu já tenho visto no mercado, quando a gente fala hoje com designers, né, a gente tem que falar muita coisa de liderança num nível realmente mais básico, assim, porque a gente não tem uma formação hoje dentro da área de design, da área de UX, nesse modelo de liderança, né? Isso geralmente agora começa a se falar em algumas pós-graduações, alguma coisa nesse sentido. Há pouco tempo a gente não tinha nem pós-graduações em UX, então é tudo muito novo. Nós estamos falando realmente de uma coisa muito mais avançada, assim, a nível de necessidade, de realidade, de dor. Então a gente começa a falar sobre isso agora e falando um pouquinho mais para frente sobre essa questão da mudança cultural. Então é importante deixar claro para os designers hoje que almejam ou que estão olhando ou já estão em umas posições de liderança, ou talvez no início das suas vidas de líder, assim, entender algumas coisas muito simples, como essa, assim. Chefe é diferente de líder, né? E eu posso dizer por experiência própria e também porque convivi com alguns com alguns líderes que têm, né, uma certa dificuldade de entender essa diferença. E aí a gente pode somar aqui coisas clássicas, assim, básicas, assim, também, de como sempre funcionou as coisas dentro das empresas, e como elas devem funcionar. E o mais importante, né, a gente ainda vê isso, né, talvez alguns de vocês ainda vivam nesse universo, ainda tenham muitas coisas, que ainda nem todo mundo está vivendo 100% do presente, como está escrito aqui no slide, assim, mas de alguma forma existe esses mundos paralelos ainda, né? Então, o modelo mais antigo, lá o que talvez esteja mais tanto em voga, tem esse foco no resultado, atingimento de meta, carteiradas, né? Então, aquela coisa do top-down, vem muita coisa direcionada, gestão no medo, autoritarismo, todas essas questões a gente sabe que existem ainda, né? Então, por isso que é importante falar sobre liderança, né? Porque se a gente for falar para pensar o que é o desejável e o que o mercado hoje vem falando nas empresas que trabalham hoje a parte de liderança, tanto de design como de outras áreas também, mas tem um nível de organização de liderança muito bem planejado, estruturado. E não só isso, né? Entenderam que com as questões das novas gerações, né, que cada vez mais vão estar presentes no dia a dia, algumas coisas que estavam no passado, elas já não são mais aceitas pelas novas gerações, então, naturalmente, isso vai impactar o mercado, vai impactar seus resultados e muito mais o seu formato de liderança dessas empresas, né? Então, o que se fala muito e que tem que se focar hoje é a questão de pessoas, tem que focar em pessoas, uma coisa que parece óbvia, a gente sabe que é óbvio, talvez para a maioria das pessoas que estão aqui, mas ainda existe gente que quer liderar, no caso do design, quer liderar desenhando de fato, assim, sabe? Somente focando no entregável, somente focando no impacto do design em si nas suas entregas, né? E não no fato de pensar nas pessoas que tu tem que trabalhar, né? Tem a questão tem que ser inspiracional, tem que trabalhar mais essa questão de ser uma pessoa para que os seus liderados, ou no caso as pessoas que compõem teu time, elas também tenham olhem em ti de alguma forma uma referência, um modelo para ser seguido, né? E aí muitas vezes vem o papel da liderança justamente mostrar que ser líder é algo que deve ser um caminho para essas pessoas, uma opção para essas pessoas. Fraquezas e fortalezas, isso é uma coisa super piegas já em alguns fóruns, né? Eu falo bastante sobre isso, às vezes eu vejo algumas discussões em alguns fóruns e algumas conversas que eu faço, assim, e as pessoas ainda acham isso muito inusitado, né? Mas por isso que eu falo que é importante falar, né? Mas como é que eu vou desenvolver uma pessoa sem eu saber a fraqueza dela, sabe? Então, eu preciso saber da fraqueza dessa pessoa para justamente pegar nesse ponto e desenvolver ela, sabe? Trabalhar para que ela cresça, né? Então, isso são coisas importantes. Colaboração, cara, é básico, mas é importante, precisa ter. Motivador, cara, tem que trabalhar, tem que estar sempre motivando, tem que passar do seu próprio limite, muitas vezes, para que o time ande, para que de alguma forma o grupo avance, né? Então, só para dar alguns exemplos, tá? Não quero me prender muito nesse ponto. Com certeza, se vocês querem saber sobre o modelo de gestão, tem muita coisa aí no mercado, tem muita coisa na internet. O objetivo hoje não é focar exatamente nesse ponto, mas só para dar um pouco de contexto para a gente, tá? E para finalizar, essa parte de contexto a chave para o sucesso de liderança é a influência e não a autoridade. Por mais que a gente fale isso, ainda existe o modelo inverso, tá? A chave para o sucesso na liderança é a influência. Influenciar pessoas realmente uma soft skill, assim, é algo que dá para se desenvolver, dá para se fazer trabalhos para que a pessoa consiga entender o modelo e não simplesmente cair no mais fácil ou pegar o atalho do autoritarismo, né? Que é uma coisa que não está mais valendo a pena em diversos âmbitos, né? Para parar por aqui. Enfim,
Mas o importante é também falar um pouquinho sobre a questão de lideranças de UX. Então, aí, eu já falei algumas coisas, claro, né? Mas eu acho que liderança de UX tem duas coisinhas muito importantes que são o contexto dessa conversa de hoje aqui. A primeira delas é que toda liderança de UX ela tem um papel fundamental em uma transformação cultural. Claro que não é em todos os cenários, eu estou falando aqui de empresas que, como até eu trouxe ali o dado da McKinsey, a McKinsey tem outro dado importante também, que ela fala que hoje existe um gap muito forte de percepção do que de fato o UX pode impactar dentro das empresas, né? Tem um número lá que eles falam de 1 a cada 10 líderes de design não conseguem ter uma clareza sobre as suas atividades perante as suas empresas, né? São dados super críticos, assim, né? A cada 10 designers de pelo menos 200 empresas que eles entrevistaram lá no relatório dele, no report que eles passaram em 2020, não conseguem ter essa clareza sobre as suas atividades. Então, naturalmente, isso mostra que quase todos os líderes de design hoje estão passando por processos de transformação cultural. Salve as empresas, que são empresas que já nascem nesse universo, ou já têm o design como peça, lá ou como um dos founders, ou como peça central da estratégia, né? Que ainda são raras, não são muitas ainda, né? Por mais que a gente fale, né? As grandes empresas ainda estão batalhando muito. Então, estão falando de empresas como Google, tá? Como IBM, ainda sofrem com esse movimento, tá? E um outro, e mais importante também, tão importante quanto isso também, liderança de UX hoje tem que trabalhar a maturidade. Principalmente trabalhar para aumentar a maturidade de UX nas empresas. Isso é um compromisso, né? Um compromisso que tem que ter, faz parte desse job, não tem como fugir dele. E se tu não está trabalhando isso, tu realmente pode estar fazendo uma liderança de UX, mas uma parte dela muito vazia, assim, né? E de certa forma é um pilar, não deixa de ser um pilar do processo como um todo, né? Então, se a gente for trabalhar esses dois modelos, principalmente, a gente vai estar, sem dúvida, falando de um modelo orientado à transformação de modelo de gestão, principalmente os vigentes, né? Então, ou seja, tem um modelo vigente que hoje não contempla estar preparado para a entrada de novas áreas, novos negócios, novos modelos de gestão. Então, geralmente, quando a gente fala isso, a gente está falando que quando a gente está executando uma liderança em UX, a gente tem essas necessidades, né? É assustador, muitas vezes, quando a gente fala isso, né? Porque, para quem sai de uma área de execução e vai para a área eu diria, de especialista, que a pessoa possa ser em alguma área, ou até generalista na área de UX, e vai para uma área de gestão de UX, ela naturalmente vai passar por esses processos e vai perceber, cedo ou tarde, que essa é uma faceta dessa função, trabalhar transformação cultural e sim trabalhar maturidade, não tem como fugir, tá? E eu queria também aproveitar para falar um pouquinho sobre o que eu considero e como é que eu enxergo a cultura e a maturidade dentro dos processos de liderança, né? Aqui eu estou trazendo processos de liderança básicos, eles são genéricos, eles não são de UX, mas com certeza é muito importante em UX falar disso, principalmente se a gente está falando de cultura e maturidade. Então, o primeiro item aqui, o primeiro pilar, sem dúvida, são pessoas. Eu já até comentei antes ali um pouco sobre a questão do modelo mais do presente, né, do atual, assim, como é que a gente gerencia pessoas. Então, qualquer líder hoje tem que entender que ele lidera pessoas, né? Então, isso é o princípio básico. Em cima disso, ele também tem que estar cuidando muito de processo. Processo é algo importantíssimo para que a tua liderança consiga ter, vamos dizer assim, uma sustentação de execução, né? Então, sem pessoas, sem processo, você não vai chegar a nada. E depois vem o propósito, né? O propósito também é algo que vai direcionar muito o racional. Ele é muito mais abstrato do que os outros dois em relação ao como, mas dá para tornar, com certeza, bem palpável, assim, em relação a diversos modelos de atividades. Enfim, tem vários modelos de construção de propósito aqui. Mas eu queria destacar que, além desses três, que eu acho que são fundamentais para qualquer líder, quando a gente fala de UX, agora desenhando um pouco mais o que eu estava explicando antes ali, a gente não pode abrir mão de gerenciar a maturidade. E qual é a posição da maturidade? A maturidade está em todos esses três, está nos três pilares, né? Quando eu for falar de maturidade, eu tenho que falar de pessoas, eu tenho que falar de como eu direciono a minha estrutura de pessoas para alcançar esse nível de maturidade que eu desejo, né? Eu preciso pensar nos meus processos para que eles sejam concisos o suficiente, né, e consistentes o suficiente para que me suportem na minha estratégia de maturidade, e também os propósitos. O propósito, principalmente, eu diria, até porque ele é o que vai nos guiar, né? E com isso, eu naturalmente vou estar impactando com mais
com mais eficácia essa camada superior, que é a camada de cultura. Então, quando eu falo nesse processo mais aberto, assim, a cultura, ela realmente ela é algo maior, ela é algo que não fica somente na nossa gestão. Ela precisa ser impactada, mas ela talvez seja o nível mais alto desse processo e o mais difícil de se alcançar, né? Então, é importante entender aonde ela está, que é justamente o que eu tentei trazer aqui para vocês, né? E também trazer o nosso principal ponto da nossa conversa de hoje, né? Que, claro, os pilares, eles sustentam, eles dão muito direcionamento, mas para quem é líder, uma das coisas mais importantes é tu ter princípios, né? Então, eu resolvi fazer um apanhado dos princípios que eu considero os princípios mais importantes para nos guiar os líderes, na verdade, né? Os líderes de design, principalmente. Outros líderes também podem se aproveitar desse modelo, porque eles são mais genéricos, sim, mas guiar os líderes para que eles consigam ativar essa tal da mudança cultural, né? Ou a maturidade de UX também pode ser um dos achievements aí, tá? Vamos, então, entrar na área dos princípios aqui. Mudança de maturidade e cultura devem ser pautadas por princípios, como eu disse, certo? Então, vamos aos 5 princípios de liderança para alavancar a maturidade e a cultura de forma geral das empresas que a gente trabalha ou dos projetos que a gente vai estar atuando, certo? O primeiro, né, o nosso primeiro item, ele é a propósito. E ele aqui, ele tem uma provocação, porque ele já começa repetindo um pilar, certo? Mas aí ele repete esse pilar por um motivo muito específico, assim. Ele é um princípio que tem que ser trabalhado além da tua gestão interna do time. Eu vou explicar um pouquinho mais agora nos próximos slides, só queria trazer uma frasezinha importante, assim, para a gente ficar com a ideia do que é o propósito, né? Tipo, liderar é sobre pessoas, e pessoas precisam de propósito, né? Então, quando a gente fala de propósito, na verdade, a gente está falando que é preciso definir propósito de liderança, como nós estávamos falando do pilar anterior. Sim, esse, sem dúvida, esse é básico, mas ele é fundamental para que a gente consiga fazer. Porque se eu não tenho um propósito de por que eu estou liderando pessoas, né? Talvez eu possa estar com um gap muito forte de como guiar essas pessoas na direção certa do processo que eu quero alcançar. Então, aqui, essa é a principal diferença do propósito, quando eu falo do propósito em pilares básicos, que é o propósito de time e outras coisas mais, e quando eu falo no propósito mais como princípio. Quando eu falo daí em relação a time, por exemplo, eu preciso desse propósito. E esse sim pode ser o pilar, que é uma coisa bem tranquila de executar, mas ele é fundamental ter também. Não há como tu direcionar um time em relação a qual é o horizonte, qual o farol que eles vão estar olhando em relação ao dia a dia. É aquela coisa bem, bem clássica. No dia a dia, durante uma daily, durante algum modelo, esse propósito ele tem que estar basicamente visível, assim, né? Visível no sentido da pessoa tem que ter a clareza sobre como isso existe e como isso pode impactar o dia a dia deles como time, né? Esse é um exercício que é importante fazer. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em alguns momentos com o meu time e eu sei que isso dá um direcionamento. É óbvio que ele vai depender de uma série de outros fatores em relação à empresa para que ele, de fato, seja viável e executável, né? Então, tem que entender muito bem desse processo também de como vai estar levando isso para dentro da empresa. Também é importante definir propósito organizacional. E aí, como é que vai ser o propósito de impacto disso, sabe? Então, veja bem, é importante deixar bem claro que as provocações aqui, elas não são exercícios, tá? Mas são guias, são princípios, são coisas que a gente tem que tentar buscar indiferente do modelo, tá? Eu posso fazer lá um canvas, eu posso fazer no papel de pão, escrever essas coisas, eu posso só pegar num quadro, colar algumas coisas e fazer um exercício onde eu consigo chegar no movimento, mas é importante eu racionalizar que a organização precisa entender qual é o propósito e eu preciso ter um propósito de impacto também sobre a organização, né? E por fim, se eu tenho um produto ou um serviço, eu também preciso ter um propósito. Veja bem, nós temos 4 tipos de propósito aqui. Por que é importante esses 4 e não só um, tá? Porque, na verdade, quando eu falo de liderança, eu estou falando que eu tenho o compromisso de ter esses níveis para direcionar meu time. Até porque quando eu falo de maturidade, por exemplo, né, eu vou mostrar para o meu time que eu tenho maturidade em propósito quando, de fato, eu atinjo eles. E como é que eu utilizo essa métrica? Eu vou tentar atingir, né, essa maturidade de propósito nesses 4 itens. Então, eu separo isso até para ficar mais facilmente atingível, vamos dizer assim. Para que não seja uma coisa única e que não contemple todas as necessidades que eu tenho, tá? Isso é um ponto importante. Outra coisa importante de impacto na cultura com relação a propósito, né?
a cultura de uma empresa não é um propósito, né? Então isso é uma coisa, mas ela tem uma capacidade de invalidar um propósito. Então por isso que é importante eu ter isso muito bem desenhado e muito bem pautado, para que justamente a cultura, né, a famosa frase lá, né, nesse caso o propósito aqui pode ser substituído por inovação também, mas não que dá para substituir, mas dá para usar aquela velha frase lá do Peter Drucker lá, que como é que a inovação é comida no café da manhã pela cultura, né? Então dá para substituir tranquilamente por propósito. Se eu não tiver esse propósito de verdade, eu posso estar perdendo muito espaço aí nesse processo, certo? O próximo item aqui, então, é adaptabilidade, né? Isso faz parte de um processo natural de gestão também, tá? Não é nenhuma exclusividade do design, mas eu gosto dele porque adaptabilidade é o princípio básico de sobrevivência, né? E no processo de introduzir novos negócios, né, fazer mudanças culturais, querendo ou não, a gente está numa corrida de sobrevivência do nosso modelo, né? Eu estou trazendo coisas novas para dentro do modelo vigente. Então, adaptabilidade é importante, né? Então, eu tenho que me adaptar aos novos cenários, por exemplo, né? Mudanças estratégicas da empresa acontecem. Muitas vezes a empresa está totalmente focada em endereçar um produto com uma estratégia muito básica e ela, do nada, ela muda. Isso por diversos motivos e tem coisas que a gente não vai controlar nesse processo. Então, eu preciso me adaptar a isso, né? Outro ponto é dificuldades do caminho. Então, realmente, eu vou ter muitas dificuldades no caminho. Isso é natural também, mas eu preciso aprender a lidar com isso e não lutar contra isso, né? Exemplos, perda de budget, algum cenário onde eu não tenho mais o mesmo processo que eu tinha. Então, eu tenho que repensar meus formatos, né? Formato de times, formatos de metas e coisas do tipo. Então, o como aqui, ele é muito variado, não tem como eu mapear tudo isso numa conversa aqui de 1 hora, mas com certeza eu tenho que me adaptar a isso, certo? Mudanças de rumo, né? É uma coisa importante também. Muitas empresas pivotam o produto, muitos produtos mudam de foco, mudam o core deles, né? Então, é importante também eu estar preparado para me adaptar a esses cenários, e os comos aí são justamente no mesmo formato, assim, eu tenho que ou repensar formato, processo, time, metas, enfim, como é que eu vou estar medindo essa minha gestão? Mas isso é um princípio importante, que o líder é que geralmente é que fica com essa função, certo? E é bem alto mesmo, tá, gente? Não tem o como, porque o como, ele é muito variado. E aí um líder também, ele já vem com uma bagagem que pode tranquilamente suportar esse ponto, tá? Quando chega nesse nível aqui, é o nível que tu já vai conseguir achar os caminhos naturais, assim, eu acredito, tá? Então é importante também lembrar que quando a gente fala de adaptação, assim, adaptabilidade, melhor dizendo, eu falo da maturidade, não existe fórmula pronta para alavancar a maturidade, certo? Mas adaptar-se faz parte dessa diferença e faz diferença nesse objetivo, né? Sem dúvida, é algo que a gente pode sempre considerar. E para a cultura, uma coisa importante, a cultura, geralmente, ela é fluida, né? Ela é uma coisa que eu não consigo pegar, assim, ela é meio abstrata, assim, dentro de um universo de empresa. Assim, é difícil, por mais que algumas empresas tenham isso descrito, assim, ela não é muito palpável, vamos dizer assim, né? E tem várias formas de se adaptar a isso, né? Então, é por isso que é importante esse conceito de adaptabilidade, porque quando eu falo de cultura, eu posso trazer uns 15 cases aqui. Talvez eu entre numa empresa e tenha outro modelo de cultura e eu vou ter que me adaptar àquilo lá também, tá? Mas é importante ter em mente que isso é algo que tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, beleza? Bom, seguindo aqui, o próximo item, então, o princípio é coletividade, né? A melhor equipe é aquela capaz de amplificar o talento individual em prol da coletividade. Coletividade, ela é um item interessante, assim, porque, no meu ponto de vista, ela vai atacar alguns quesitos básicos também de uma coisa mais da ampliação do teu contato, da ampliação do teu impacto no processo como um todo, né? Então, o primeiro item que eu trago aqui na coletividade deve ser usado na representatividade, né? Então, a gente tem que ter uma representatividade como time de UX em mais cantos da empresa, a ponto de conseguir se tornar um coletivo, certo? Ter uma identificação, né? E aqui um exemplo bem clássico, assim, que a gente tem, até tem na ADP, na verdade, assim, a gente tem algumas pessoas que não são designers, né, que acabam atuando junto com a gente nesse modelo, são como se fossem advocates aí, né, advogados da área. É um modelo muito interessante para que tu consiga ter mais esse senso de coletividade e que tu, como líder, tu consiga trabalhar isso, ou seja, as pessoas terem essa troca, e isso vai ajudá-las a crescer. Tu tem que ter também um pouco de coletividade internamente, dentro do próprio time de UX, então deve ser um ambiente que as pessoas tragam um processo de
do coletivo, ou seja, não é somente a pessoa, mas assim o grupo, aquele modelo de gestão mais orientado a chapter, aquela coisa mais clássica para a gente, né? Que eu acho que é dentro desse cenário, né? Devemos optar sempre por sermos mais coletivos, porque isso faz diferença, né? E por último também coletividade em parcerias. E aí eu falo, essa peça aqui ela é muito importante, tá? Eu vou até fazer um pequeno parênteses só para trazer um pouco do racional do que é a parcerias aqui nessa coletividade. A gente entende que parte da cultura é de que áreas que já estão pré-postas já nas suas posições dentro dos processos, fluxos da empresa, elas naturalmente são áreas que a gente vai estar trabalhando e, de certa forma, disputando um certo espaço, né? E sendo bem franco, assim, né? É uma disputa de um espaço que muitas vezes pode ser ampliado e todo mundo se manter na mesma, mas geralmente a gente acaba muitas vezes disputando um certo mesmo espaço, assim. Mas até tirando um pouco desse caráter de disputa, na verdade, assim, é uma questão de se conectar, né? E se conectar, o melhor formato para fazer essa conexão é parcerias. Então, tem que trabalhar muito o modelo, até a gente recentemente a gente vem conversando muito isso e implementando muito isso aqui no modelo de maturidade da ADP, que é o que a gente chama de triad, né? Que é o tripé lá do Marty Kagan, que é o modelo aquele de gestão do livro Inspired, que ele tem lá, que é produtos que as pessoas amam, acho que é mais ou menos por aí o nome do livro, que é justamente onde tu faz todo um processo que tu entende que sim, óbvio, no teu caso de liderança tu vai focar na tua área, mas pro resultado como um todo, tu tem que trabalhar a parceria também. E a parte do líder é criar esses modelos, esses caminhos para que isso aconteça. Isso pode ser através, como eu disse, eu dei um combo aqui, né? Fechando parênteses já, eu dei um combo que a gente usa muito na ADP aqui, que é a Triad. Mas eu sei de outras empresas que trabalham com outros modelos. Por exemplo, como tu tem uma vertical de negócio que tu vai trabalhar com times multidisciplinares dentro daquelas áreas, e isso vai trazer um racional de parcerias, né? Então tu vai estar muito próximo da área de desenvolvimento, da área de produto, da área de marketing, da área de serviço, né? E aí varia, cada modelo de empresa vai para um caminho nesse cenário, beleza? Que mais? O próximo princípio aqui, então, a comunidade, né? Aí, falando mais fortemente sobre o chapter, né? Então, o que há de melhor no homem somente desabrocha quando se envolve em uma comunidade. Até porque o Albert Einstein aqui, para nos dar um pouco de inspiração nesse ponto aí, porque comunidade é um assunto muito importante, até porque acho que foi a Lê que trouxe aí também, né, Lê, antes um pouquinho sobre a questão de quando a gente vai sozinho, né, quando a gente vai em conjunto, a gente é muito mais, a gente vai muito mais rápido, né, e não só mais rápido, mas assertivo também, né, então, para a liderança não é diferente, né, liderar é um ato que não tem como tu considerar que tu lidera sozinho, porque se tu é um líder de ninguém, tu não é líder, né, tu é só mais uma pessoa no time, né. E uma coisa importante sobre liderança, que eu acho dependendo dos universos que a gente vai, e é uma característica mais da visão antiga de liderança, tá? E vocês devem já ter visto isso em alguns momentos nas suas carreiras também, se não viram, provavelmente ainda vão ver. Muitos líderes se isolam, é uma característica muito comum de liderança, o líder se isola. Por quê? Porque o líder toma decisão difícil, né, cara? O líder, às vezes, tem que tomar decisão que ninguém quer tomar, né? E não só isso, muitas vezes a demanda do líder afasta ele do dia a dia, né? Ele acaba ficando em outras esferas da empresa, né? Que às vezes até muitos reclamam e sentem falta do que tinham no passado, né? Mas é justamente a comunidade, o senso de comunidade é que vai te incluir de novo. Isso é muito importante, porque se tu cria um movimento de liderança onde tu é chefe, né? Aquele modelo de chefe que eu falei antes, onde tu tá buscando metas, naturalmente tu vai seguir esse processo natural de isolamento. Agora, se tu cria uma comunidade, tu cuida de pessoas, e tu te envolve, e tu cria isso tudo, tu naturalmente vai ser incluído dentro daquilo, né? Tu nunca vai ser, óbvio, colaborador, um colega igual todo mundo, tu vai ser o líder, óbvio, o líder tem as suas diferenças, não é igual a qualquer pessoa, mas tu não vai ser excluído, nem vai ser isolado, esse é o mais importante, tá? E eu acho que de forma geral, assim, quando a gente fala de comunidade, a gente mostra também, quando a gente tem comunidade na nossa liderança, quando a gente cria o senso de comunidade, a gente naturalmente mostra toda a nossa maturidade. A gente mostra o quanto maduro a gente está sendo e o quanto a gente quer transformar a nossa percepção perante a maturidade que a gente, né, tem dentro da empresa, né? E sem dúvida também a gente tem caminhos muito mais fáceis, né, de fazer esse processo de aculturamento, né? Mais fácil, tem outros caminhos para se fazer processo de aculturamento. Mas sem dúvida nenhuma utilizar a comunidade é um dos melhores caminhos, um dos caminhos mais fáceis, assim, porque
não concentra tudo no líder, e o líder consegue trabalhar como comunidade. Esse é um ponto fundamental, até trazendo um pouco do que acontece na ADP hoje, né? A gente tem aí, já faz mais ou menos 2 anos, a gente tem um grupo, né, que a gente chama aqui de UX COE, e a gente trabalha dentro desse UX COE aqui. COE é Center of Excellence, né, Centro de Excelência, e a gente trabalha essa comunidade nesse grupo, e a ideia dessa comunidade é justamente isso, né? No meu caso, isso é totalmente aberto para o meu público ali, para a galera que eu converso, assim, é para que não fique a comunidade ela não é uma coisa do líder, entende? Então, a comunidade, quando a gente trabalha na ADP, a comunidade é do grupo, é a comunidade da comunidade. Óbvio que tem o líder, né? No caso, eu faço esse papel de líder hoje, mas é da comunidade, é para que as pessoas que estão dentro dela possam usufruir dos benefícios de estar se organizando como grupo, de poder trocar ideias e crescer junto, né? Então, esse é o principal objetivo, e é por isso que a comunidade ela te catapulta para o sucesso, né? De alguma forma, assim, ela vai te dar essa, não só tu como líder, né, mas todo o grupo vai junto, né? Todo mundo vai junto, a gente volta e meia recebe reconhecimento como grupo, e isso é muito importante, né? Mais do que o teu reconhecimento e o teu sucesso individual, certo? Por último, mas não menos importante, persistência. Também básico, gente, mas é importante falar sobre esse assunto aqui dentro do nosso grupo de UX, né? Que a gente muitas vezes, eu já vi muito acontecer de pessoas de liderança de UX que migram, são por causa ou da falta de persistência, ou de fato por ser muito complexo e desafiador o processo de mudança cultural ou de implementação. Muitas pessoas desistem mesmo, de fato, assim, elas acabam saindo fora do seu rumo, né? Então, eu trouxe até essa frase que eu acho muito legal, assim, que persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo. Eu acho que é uma questão que mostra muito, assim, como é que a gente tem que lidar com esse processo de mudança cultural e principalmente estando no papel de líder, né? É uma questão de persistência, né? Não é necessariamente uma novidade dentro do universo de liderança, porque sempre que você está implementando uma coisa nova, isso faz parte do processo, né? Tem aquelas imagens clássicas, assim, se você está quase chegando você está cavando há muito tempo, né? E você pode estar muito perto de achar algo muito rico, ou realmente, e se você desistir, você vai deixar de alcançar aquele objetivo, né? Então, muitas vezes a persistência ela tem esse papel, ela vai te manter focado e fazendo o que tem que fazer. Então, é importante persistir, né? Importante, eu vou voltar rapidinho só para mostrar que da Marabel Morgan, que é quem conhece essa frase. A Marabel, ela é uma escritora de romances, assim, americana, e ela tem um lado nessa frase dela que ela traz muito sobre ela é ativista feminina, assim, né? Muito antiga, assim, não é desse momento mais atual. Ela trabalhava muito fortemente isso na época que ela escrevia e tal. E isso, de alguma forma, também representa um pouco do que um líder de UX vai fazer. Não quero comparar, óbvio, né? São coisas diferentes, mas só para trazer um pouco do contexto do modelo de trabalho que é feito, assim, né? Que é um processo sim, precisa ter resistência e persistência para poder seguir no processo de mudança, né? Às vezes vai parecer que não vai andar, mas no fundo, se o teu propósito está certo, se tu está com bastante coisas alinhadas, está no caminho certo, tá? A avaliação muitas vezes não é pelo resultado, tá? Mas sim pelo como está sendo conduzido no caminho. Então, persista com resiliência, né? Resistir é principalmente aqui um ponto importante, assim. Liderança tem uma característica muito forte de ser muito parecido com uma montanha-russa. Só que a diferença de uma montanha-russa para a liderança é que a montanha-russa da liderança, os trilhos não são muito bem claros, assim. Eles não são trilhos claros que tu vai andar por um caminho, então tu pode prever alguma coisa. Às vezes eles mudam na hora. Então, realmente é uma coisa muito, muito mais complexa e tu precisa de uma resiliência meio que particular, assim. Tu precisa entender que quando daqui a pouco tu vai achar que vai para um caminho e tu vai para outro, isso pode te trazer muita dificuldade de tu persistir. Mas ele tem que ser resiliente e realmente manter o propósito, se apoiar em todas as coisas que eu trouxe antes ali para que a gente possa se manter vivos, né, como princípios que vão nos guiar, certo? Outra coisa importante, tem que fazer as escolhas certas. Bom, aí é uma questão bem complicada, assim, né? O que são escolhas certas, né, no universo de não mostrar como, né? A questão toda se baseando em todos os princípios que a gente está trabalhando aqui e tendo uma noção clara, principalmente de propósito, isso vai te ajudar muito a fazer as escolhas certas dentro do teu caminho. Então, as escolhas certas aqui são baseadas nas tuas estratégias e definições de propósito, basicamente, tá? Tenha bom senso. Isso é importante, porque o bom senso ele vai te ajudar nessa questão de persistência
a não exagerar a dose. Aí também é bem difícil de medir, tá? Mas com certeza quem está no meio entende e vai entender os momentos onde tem que parar e aonde tem que mudar um pouco a batida, mudar o ritmo e direcionar para outro caminho, porque isso sim pode trazer em excesso, né? Uma persistência em excesso, ela pode trazer muitas coisas negativas. Pode se tornar o chato, por exemplo. Vai se tornar o chato do rolê, sabe? Então, não, né? Aí não vale a pena também, né? E por último, manter o foco, né? Como eu disse já no começo, antes ali, tem muita tentação no meio desse caminho, né? Eu vou trazer algumas, assim, só para dar um pouco de contexto maior do que é manter o foco aqui na minha visão. Eu conheço muitas pessoas que, quando foram migrar para a área de liderança, elas aceitaram migrar de área. Foram para a área, por exemplo, de produto ou de desenvolvimento, né? Então, isso é uma característica muito grande. Beleza, faz sentido, né? Se faz sentido para a carreira da pessoa, faz sentido e ponto final. Mas se a pessoa tem né, uma questão de liderança e vai começar uma fase de liderança na sua vida e ela migrar de área, eu acredito que vai estar sendo jogado muita coisa fora, sabe? Para que a pessoa ela vai começar a meio que sair do zero em alguns quesitos, assim, sabe? E isso é meio que perder um pouco o foco, né, na carreira. Mas, claro, que se eu for falar de liderança já pré-existente, a pessoa já está aqui, tem outras tentações. Muitas vezes também, além de mudanças de área, porque vem convites no meio do caminho, natural, assim, aquela confusão clássica que as pessoas têm sobre o UX, a falta de clareza sobre o UX que as empresas têm, né, geralmente acabam te levando para o cara de inovação, é o cara de fazer a parte de marketing, e geralmente aquelas confusões clássicas, né? E vão te levar para um caminho ou outro. Então é importante manter o pé fincado aí, tentar manter o foco, porque daí é o que vai fechar com chave de ouro todo o processo, certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, essas são os cinco princípios que eu quis trazer, assim, um pouco baseado no que eu venho, de certa forma, estudando, aplicando também muito e vivendo no dia a dia. São cenários que eu vivo, que são cenários talvez não é a maioria das pessoas, das empresas que acabam passando, mas, como eu disse, dá para perceber isso através desses cenários, das conversas que eu tenho com outros líderes também, e, enfim, nos cursos que eu faço, algumas pessoas que eu converso, eu percebo que isso meio que acaba está presente em quase todas as corporações nesse momento, assim, sabe? Salvo, de novo, como eu falei, empresas que já têm design como core, e isso aqui não é bem o nosso foco aqui, nosso foco é geralmente essas empresas que não têm isso como uma capability, né? Bom, e aí, né? O que a gente faz com tudo isso, né? Então, assim, primeiro, antes de mais nada, do que eu acredito, assim, é que seguindo esses princípios, né? Vocês vão estar alcançando os principais desafios desse modelo de gestão orientado à mudança de cultural, que o caminho escolhido aqui, no caso, é aumento da maturidade de UX, né? Então, existe um caminho, e esse aqui, para mim, é mais ou menos as minhas dicas aí, né, para esse processo nesse modelo, né? Mas também é importante, além de ficar orientado somente a lideranças e os processos e o modelo de maturidade e gestão e mudança cultural, é importante também, como eu comentei já algumas vezes aqui, estudar sobre liderança, sabe? Como eu disse, cada empresa vai trazer desafios novos, assim. Então, é importante que você esteja preparado para ser líder, assim. Então, não necessariamente só de UX, tá? Porque primeiro que é bem escasso, né? Hoje até não tanto, né? Recentemente até o Vitor Zanino lançou um livro muito bom, inclusive, aqui fazendo um merchan de graça aqui pro Vitor, mas tem um livro muito bom sobre liderança em design, muitos dos colegas aí do mercado já estão lendo. Ele é bem básico, ele tem uma série de coisas, mas ele é muito prático no modelo, vamos dizer assim, mais fechado, né? Mas sem necessariamente entrar nesse processo de mudança cultural e algumas coisas mais que muitas vezes algumas empresas vão exigir, porque o playbook, vamos dizer assim, que a gente teria em várias áreas, né? Ele geralmente ele é algo que visivelmente, beleza, fecha, mas quando ele é executado, ele enfrenta algumas coisas. Então, por isso que eu falo aqui de um processo que, sim, precisa ser estudado, né, a parte de liderança em UX, mas também tem que falar um pouquinho sobre liderança. Porque em liderança tem assuntos como, por exemplo, lidar com pessoas, né? Tem aquele livro, The Hard Things About the Hard Things, the Hard Things About the Hard Things, né? As coisas difíceis das coisas difíceis, que é tipo, vai ter coisas somente a liderança passa, assim, sabe? Que são coisas que tu vai ter que lidar no dia a dia, muitas questões estruturais, muitas questões de empresa, burocráticas e coisas do tipo que também fazem parte.
e que nem sempre vão estar, né, nessas literaturas muitas vezes, ou até nesses artigos, né, que vão falar sobre implementação. Mas, óbvio, importante a gente fazer um disclaimer importante nesse livro que eu mencionei aí, que é o Liderança em Design, é muito bom, viu? O Vitor, bom, primeiro que o Vitor fez um trabalho sensacional lá, tá fazendo, né, um trabalho sensacional na Conta Azul lá, e ele fez esse livro aí que é incrível, assim, depois até, se alguém quiser, eu posso mandar referência para vocês aí, tá? Pensar em pessoas e relacionamento é um ponto importante, assim, eu reforço isso, que é um dos pilares de gestão, mas pensar em pessoas e relacionamentos é chave para destravar muita coisa em relação a obter esses objetivos, alcançar esses objetivos, melhor dizendo, né? Isso é crucial também. Estar ciente do impacto que causa, né? Muitas vezes, isso é uma característica muito do universo de design. A gente não tem muita noção do impacto que a gente causa nas atividades que a gente faz. E isso naturalmente reflete também numa liderança, que muitas vezes não percebe o impacto que está fazendo. Essa clareza ela é muito importante, é quase uma autoavaliação, assim, sabe? Você tem que fazer sobre o seu trabalho, sobre o resultado que ele está gerando, e isso é muito importante, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Aqui eu deixei mais um nível coach, só um coach para vocês, mas dá para fazer diversas formas aí de gerar seu impacto, e seria uma boa outra palestra aí também sobre ciência de impactos aí, né? Gestão de impactos também. Entender a importância do que você está fazendo, meio que se conecta com o de cima, porque sim, às vezes a gente não entende a importância desse trabalho todo que a gente está fazendo, porque a gente só sai dando play, né? E quando vê, a gente está aí, muitas vezes, imersos em muitas reuniões de negócio, muitas reuniões de C-level, diretorias, porque sim, é isso que vai acabar acontecendo mais no teu dia a dia, e aí tu perde a noção da importância do trabalho que você está fazendo. Então, crie mecanismos para acompanhar isso, crie mecanismos para conseguir. Não é sempre fácil, né? Mas de alguma forma dá para trazer um pouco desse alimentar essa visão, não ficar tão míope em relação ao impacto do trabalho, tá? A importância do trabalho que você está fazendo, né? E por último, lembrando novamente que liderar é sobre pessoas. Então, vamos entender sobre pessoas. Aí aqui um lado mais psicologia mesmo, assim, dá para procurar muita coisa a gente tem aqui na DP uma ferramenta muito legal, merchan da ferramenta também, que é a da DP, mas enfim, que é o Standout, tá? Que é uma ferramenta que a gente tem, que ela, basicamente, ela vem de um livro do Marcus Buchan, que é Descubra suas fortalezas, já devem ter visto aí, é um livro mais antiguinho, assim, e a DP adquiriu a empresa do Marcus Buchan com um software, que é esse software do Standout. A gente usa aí, tem gente na nossa call aí que depois pode até falar um pouquinho mais, mas é uma ferramenta muito completa, porque ela faz um assessment às pessoas e ela direciona o perfil das pessoas, das suas fraquezas, das suas fortalezas, principalmente das fortalezas, né? O conceito dele é basicamente isso. Se eu sei as fortalezas das pessoas, eu consigo direcionar elas e dar propósito mais claro para as pessoas. Então, isso não é sobre design, isso não é sobre tecnologia, isso é sobre pessoas, entendeu? Então, no final das contas, eu posso ter um time que eu posso simplesmente girar ele para qualquer coisa que eu quiser, se eu souber apertar o parafuso certo, apertar o botão certo, sabe? E essa ferramenta, ela ajuda muito nesse ponto também. Isso, para mim, eu posso dizer que é uma das coisas que eu acabo realmente tendo um facilitador. Mas eu também sou muito apaixonado pelo assunto de psicologia também, humana, então, naturalmente, eu acabo buscando mais conhecimento também. E, por último, e aí eu fico nesse slide aqui basicamente, que é dedique tempo também para formar novos líderes. Isso é importantíssimo. Porque eu trouxe alguns dados no começo, falei bastante sobre isso, e no final das contas, o modelo da tua liderança para gestão de cultura, alguma coisa, ela naturalmente vai precisar desse suporte de novos líderes, entendeu? Novos líderes vão te dar muito suporte. E eles vão conseguir te ajudar, mais até do que a comunidade, de certa forma, a sustentar os teus propósitos, as suas iniciativas. Então, esse para mim é o que eu diria, a área de UX agradece quem hoje estiver nas posições de líderes, está almejando posições de líderes, não esquecer desse ponto, formar novos líderes. A gente, não é claro que não é um pedido de desespero, assim, com certeza não é, mas é uma situação de, realmente, a gente tem muita oportunidade, é uma área que está cada vez mais em voga, ainda está em crescimento, ainda não chegou no teto, tem muito espaço, a gente tá fazendo muitas adaptações do nosso modelo de execução no dia a dia dentro das empresas e continua entregando muito valor, e continua acrescentando muito valor aos negócios, ajudando muito no formato de resultados, impactando os resultados das empresas. Então, é importante que a gente sustente isso de uma forma mais cíclica, assim, sabe? Tem que ser sustentável, a gente tem que passar conhecimento, formar novos líderes para que as coisas sejam sustentáveis. E é isso, gente.
enfim, já abri para perguntas aqui, mas seria thanks primeiro. Valeu, obrigado aí pelo tempo. E aí eu volto aqui para das perguntas aí. Renato, de imediato, muito obrigado pelo teu tempo. Tu trouxeste um tema que casou bem com o último Sistalk. Parece que foi uma continuidade planejada, mas quando a gente trabalha, as coisas começam a se encaixar, né? Começam a ter continuidade. O universo E não tá de bobeira. O universo não tá de bobeira aí, não. né? E esse assunto da liderança, em especial para mim, é algo que é apaixonante. Eu sou apaixonado por liderança, é uma coisa que eu gosto de estudar bastante. E, de fato, né? Tu, ser humano, liderar um outro ser humano, impactar essas pessoas, é um baita desafio, né? É. Mas não vou roubar o tempo da galera que quer fazer perguntas. Eu vou abrir para perguntas. O Matheus Link já tem uma pergunta ali. Pode abrir teu microfone e fazer a pergunta, Matheus. Opa, pessoal, tudo bem? E aí, Renato, tudo Tudo certo? bem, cara, beleza? Cara, Vou dar primeiro, um stop share aqui pra gente poder se ver aí, só um pouquinho. beleza. Então, vamos lá, foi. Aí, cara, primeiro agradecer também aí o teu tempo e as palavras preciosas que tu trouxe. Eu me identifiquei bastante, assim, com as dicas que tu comentou, com toda a Talk. Eu assumi agora um cargo de liderança faz 2 meses no time de UX, na empresa onde eu atuo, e tá sendo bem desafiador, assim, tá sendo bem bacana, sabe? E uma coisa curiosa, assim, do que tu comentou, e eu tô passando meio que o inverso, que eu acho legal relatar, é naquele caso de quando uma pessoa que não é líder assume um cargo de liderança, às vezes é muito comum, né, como tu mesmo disse, a pessoa esquecer de lidar com pessoas, continua fazendo aquele trabalho super operacional e acaba fazendo o que ela fazia bem e que fez com que ela fosse promovida para aquele cargo, né? E para mim está sendo bem o contrário, assim, eu estou acabando focando muito nas pessoas e onde eu estou atuando hoje, eu ainda preciso ter um braço forte no operacional, né? Então, eu ainda estou tentando acertar essa balança de cuidar do time, cuidar dos processos, sessões de follow-ups, de trabalho, de carreira, e ainda assim cuidar da parte operacional, né? Isso tem sido bem desafiador. E um livro que tem me ajudado bastante é o Pipeline de Liderança. Eu não sei se a galera já conhece, mas é um livro bem bacana que ele fala sobre várias etapas de liderança, né? Ele é dividido em capítulos onde o primeiro ele fala de liderar a si mesmo, né? Que é um tipo de liderança também, tu ter uma liderança sobre si mesmo, e cada capítulo vai avançando. E uma coisa que eu achei bem bacana, que mudou drasticamente também, é que se a gente para pensar, antes quando tu é um colaborador, tu tem a sua liderança normal, né? Tu responde a uma pessoa, porém quando tu assume um cargo de liderança, a tua outra liderança acaba mudando também, né? O gestor, a pessoa que está fazendo a tua gestão, ele é um gestor de gestores. Então, se tu não entender também como é que é a pegada da gestão de gestores, tu também fica um pouco patinando até ver como é que é a cobrança, como é que funciona, né? Porque ele não está mais cobrando pelo teu trabalho, né? Ele está cobrando pelo trabalho da tua área. Então, isso é uma coisa bem bacana, assim, que tem me chamado a atenção, que queria só complementar, mas aqui também já largo a pergunta, que é, tu comentou agora sobre o livro do Zanini também, que eu acho que é um livro super fundamental, mas queria ver contigo se tu tem mais alguns feedbacks, assim, de podcast, livro, a parte de literatura, vídeo, assim, para essa parte de liderança mais específica nessa área mesmo. E, de novo, obrigado aí, cara, pela Não, legal, cara, palestra. legal. Não, é super desafiador para mim também, cara, vim trazer um pouco desse assunto, assim, porque como eu mesmo falei ali, eu falo um pouco do meu processo também, né? Eu também me transformei num gestor, era designer e me transformo num gestor, né? E esse processo também é algo que não é... A gente fala muito sobre isso, né, na área, assim, não é planejado, né? Acaba acontecendo, tu vira um líder, né? Então tem muito dessa característica, assim, no nosso processo e acho que esse exemplo que você trouxe, assim, ele é muito importante e tem que acontecer mais vezes, né? Se a gente for para pensar, assim, a pessoa que for se tornar líder, ela tem que tornar, de fato, líder menos hands-on, e o líder do líder tem que se tornar um líder que realmente coordena mais lideranças e estourar para a área do lado, que geralmente é a área que eu olho e a que eu tenho uma referência aqui na ADP, principalmente, em outras empresas que eu trabalhei, a área de desenvolvimento, cara. É assim, os caras quando vão montar um time, ninguém fala né, eu vou montar um time novo, vamos fazer um projeto novo. Vem lá, a estrutura básica, sabe? O gestor de desenvolvimento, os desenvolvedores, sabe? UX não, vem o UX, sabe? Tipo, vem só um UX. Então tem muito desse
Não é sempre assim, óbvio, e nem todas as empresas trabalham do mesmo modelo. Mas só para dar um pouco da dimensão, da visão, acho que é a visão média, tá? Da nossa área de tecnologia. Cara, eu tenho uma super dica, na verdade, que eu até esses dias eu compartilhei com uma das pessoas que eu estou formando de líder lá, que é um curso que vai acontecer pela última vez, cara, que é um curso da HAL, que é o de liderança em UX, né? Que eu não sei se alguns de vocês já fizeram ou não, mas com Anderson Gomes, cara, é um curso, pô, puta legal o curso, cara, assim, acho que ele vai nessa linha do que eu falei um pouco aqui hoje, assim, sabe? É falar sobre liderança e não sobre design. Tem coisa sobre design, né? O Anderson é um puta líder de design, assim, o cara inclusive tem muita coisa legal, ele montou esses tempos um projeto novo de umas ferramentas que ele tem para gestão, assim, de acompanhamento e coisas bem legais também. Depois eu posso até ver o nome ali para compartilhar, não tenho de cabeça aqui, mas procura por Anderson Gomes lá, ele tem muita coisa no site dele lá sobre isso também, mas esse curso, cara, tem muita coisa legal, porque daí, assim, se a gente for falar sobre livros, e algumas coisas, eu consulto muito assim esses portais de reports. Tem a McKinsey, tem também ali o Harvard Business Review, que tem muita coisa ali que são artigos que você vai lendo, você vai consumindo, tem muita coisa lá. Mas de livros, assim, eu diria que para referencial em liderança, eu falo do Zanini porque eu curti a forma que ele conduziu e, tipo, fora que é daqui, é a realidade brasileira, e eu super apoio essa iniciativa. Qualquer outra iniciativa vai ser um mercado tipo americano, que daí não tem tanto conexão com o nosso, assim, enfim, eu iria mais nesse modelo. Mas a super dica que eu daria, assim, né, cara, assim, que me veio de bate-ponto na cabeça é esse curso, que é a última edição, tá? Então é importante você... Eu não sei o que o Anderson vai fazer depois lá, mas a última que eu vi ia ser a última, daí ele fez mais uma agora, que a pedidos. Então tá bem concorrido aí, só para compartilhar. Certo? Certo, pessoal. Quem gostaria de aproveitar para fazer mais alguma pergunta? Guilherme Quadros, por gentileza, pode abrir o microfone. Opa, e aí, tudo bem, Renato? E aí, Guilherme? Cara, prazer estar falando contigo aí, muito legal as coisas que tu trouxe, realmente tem coisas ali que a gente vê no dia a dia, né, na prática. Aquela frase que tu falou é muito verdade, cara, acho que a cultura engole o propósito no final do dia, né? Eu acho que uma coisa assim. Do Peter Drucker lá, né? Que é inovação, que no caso pode ser propósito também, comida no café da manhã pela cultura. Né? É uma variação, né? Eu estava pensando, Renato, num ponto que tu falou ali sobre, que eu acabei fazendo um link, né? Tu falou sobre comunidade, e aí tu mencionou sobre chapters. E eu achei uma coisa interessante, cara. Na empresa que eu tenho, que eu estou trabalhando hoje, a gente ainda não trabalha dessa forma, sabe? E eu venho de uma experiência antiga em que a gente tinha essa organização de chapters. Eu vejo como algo muito positivo para que a gente consiga criar uma cola maior entre os especialistas, entre os profissionais de uma mesma especialidade, né? E, consequentemente, se cria um fórum onde os líderes dessas chapters começam a trocar informações. Então, acho que isso acaba fortalecendo um pouco também aquela questão que falou de parcerias. Não, beleza. A minha pergunta para ti é, tu acha que é importante investir energia em adotar ou sugerir esse modelo de chapters para uma empresa que ainda não tem essa forma de organização? Porque, pelo menos ao meu ver, ela parece que vai muito de encontro a trabalhar essa questão de aumentar a maturidade da empresa, né? E fortalecer também o papel de liderança, porque tu começa a criar lideranças orgânicas, não somente por exemplo, de uma pessoa que é apontada como líder de fato, mas também como pessoas que vão acabando rotacionando como representante de chapter e coisas do tipo. Então, acho que, pelo menos, vejo como um ponto positivo. Eu queria ver qual é a tua percepção sobre o uso desse tipo de organização dentro das empresas. Vamos ver. Josi, tu trabalha com um time de designer? Qual é o teu time? Sim. Olá, tudo bem? Tudo bem, Josi. Então, eu trabalho hoje com time de design, sim, com time de design não especificamente de UX, não de produto digital, né? Mas eu trabalho numa startup pequena. Então, OBA, designers gráficos, ilustradores, designers de produto, e agora estamos contratando uma pessoa específica para pesquisa de UX também. Então, bacana. Um eu tenho uma pergunta para ti, então. Eu tenho uma pergunta para ti, que ia fazer para o Renato, mas só para ti. Como é que é liderar criativos, né? Porque a gente está falando de, né, ainda mais uma startup, né? A gente tem que cuidar para não minar a criatividade, né? Mas ao mesmo tempo tem que colocar uns limites, uns nortes. Como é que tu faz, né?
Cara, isso é um ponto bem massa, assim, porque para mim, como profissional, também sou designer, né? Inclusive, eu trabalhei já com o Renato. Eu trabalhei numa consultoria, quando ele entrou na ADP, a gente trabalhou juntos ali no processo do começo dessa área de UX lá. E para mim, verdade, é verdade. Vir como... Voltei. Ela voltou. Então, para mim, assim, como designer, eu tinha muitas essas indagações sobre como a gente deveria ser tratado dentro de uma empresa, né, como profissional e tudo mais. E, para mim, o maior fator é olhar o lado do ser humano. Eu acho que a pessoa criativa, assim, da pessoa do não criativo, eu acho que o que eu vejo de diferença dessas pessoas que trampam comigo, com pessoas que eu trabalhei até agora, é que essas pessoas, elas têm geralmente um lado humano muito mais aflorado, um lado emocional muito mais aflorado. Então, são pessoas com quem a gente não pode deixar esse fator de lado, sabe? De olhar essa coisa única de cada um, da dor de cada um, e ajudar a abrir os caminhos para que eles se desenvolvam dentro do cenário da empresa, né? E para isso, eu acho que o mais importante é que você esteja numa empresa que te permita fazer isso, né? Que tem essa cultura. E aí, tipo, enfim, tem empresas que tornam muito difícil você conseguir tratar as pessoas com essas particularidades, principalmente agora num período de pandemia, né? Onde está todo mundo oscilando muito entre estar bem e estar mal. E eu acho que a gente tem que compreender muito, mas eu sou muito sincera, eu jogo as cartas na mesa quando alguma coisa está acontecendo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa resolver, eu jogo muito limpo, assim, do tipo, ó, tá rolando isso, isso e isso, tô entendendo os fatores, né, entendo os seus fatores pessoais, entendo isso, entendo aquilo, mas a gente tem isso aqui que a gente precisa alcançar, como, né, e aí proponho soluções. Mas acho que é muito isso, assim, a gente tem que olhar muito para cada um e esse lado único, assim, do ser humano mesmo, que eu vejo que é muito diferente nos criativos do que áreas que eu trabalhei antes. Maravilha. Legal, Participação especial da Josi Souza, muito obrigado, Josi. Eu não sei como é que a Josi chegou nesse ponto, mas esse ponto ele é muito importante, assim, eu perdi o começo, Josi, mas, pô, legal, primeiro, obrigado por tá aí prestigiando também, mas, olha, se eu puder dar um ponto importante, porque a Josi trouxe um ponto para a mesa que acho que é crucial, assim, sabe, e meio que responde também a pergunta do Guilherme, tá? Eu queria trazer um link para a resposta do Guilherme, assim. Eu acho, Josi, que esse relato que você trouxe é uma das principais características que a gente acaba, muitas vezes, como líderes de design, né, ou na área de design, de alguma forma nos distanciando do universo de liderança dos negócios, de forma geral, né? Tem uns artigos na internet, eu não vou me lembrar o nome do artigo agora exatamente, mas eu li um artigo muito legal sobre um cara, o título era mais ou menos assim, tipo, olá, líder de design, bem-vindo ao C-Level, né? Ao nível de gestão aqui, e não se assuste com a bagunça que é aqui. É uma coisa mais ou menos assim o título, tá? E na real é isso, sabe? Acho que tu teve né, uma época, né, Josi, que a gente trabalhou junto, acho que tu teve a oportunidade de ver, assim, o quanto é confuso esse universo de gestão das outras áreas de forma geral, assim, não só de UX, assim, né? Mas o mais importante aí, que eu acho que sim, o designer ele tem essa questão de trabalhar a questão da empatia, né, a questão de ser o lado humano de um processo meio que meio que 0-1, assim, né, meio fechado, assim, e a gente tem essa responsabilidade. Só que um ponto que é legal de trazer é que a gente só vai conseguir trazer, de certa forma, em alguns ambientes, tá? Eu concordo contigo, tem lugares que isso já está definido e essa tem sido naturalmente a preferência de todos os designers, né? Mas em ambientes que não tem isso, a gente tem um trabalho a fazer, e o trabalho é meio que esse que você pegou lá no começo, lá, né? Que é um trabalho de aculturamento, né? E a gente vai enfrentar essas realidades que não são as melhores para os designers, sabe? São duras, são pesadas, elas vão cobrar, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que fazer algumas definições, propósitos, como eu trouxe alguns princípios ali, né? Mas aí vou para a resposta daí para a pergunta do Guilherme, aí vem a importância da gente ter ambientes
que nos lembrem quem somos dentro dessas empresas. E aí eu vou trazer para vocês aqui que era o propósito da primeira versão do nosso COE aqui, nosso chapter aqui, né? Quando eu trouxe a proposta para a área da empresa que a gente está hoje aqui, de montar um chapter nosso aqui, porque a gente tinha alguns designers que estavam trabalhando fora, não estavam com o meu time, outros em outros times aqui, e a proposta meio que inicial era basicamente fazer olha como era simples, tá? Mas meio que exemplifica todo esse ponto aí. Era fazer com que os designers ficassem na empresa. A gente sabia que tinha um bounce muito grande do universo que os designers estavam querendo encontrar e que tinham em consultorias, que tinham em empresas com maturidades maiores, queriam entrar na nossa empresa e queriam sentir isso também, porque isso é parte do nosso desejo, né? E a gente não tinha isso. Então, o Chapter veio para trazer um pouco disso também. Então, eu vejo o Chapter como um papel fundamental para isso. No final das contas, o Chapter, o principal papel dele é meio que esse, assim, sabe? É ele ser algo para a comunidade de UX mais do que para a empresa. Porque a empresa vai ser o que ela já pede da gente, o que a gente acaba fazendo, sabe? Muitas vezes isolados nossos silos, sem conversar um com o outro, assim. Mas quando eu olho para um chapter, eu vejo que tem outras pessoas com as mesmas dores que eu. Eu não sei, Guilherme, se é exatamente nesse modelo que tinha na empresa anterior que você trabalhava, mas eu acho que, de alguma forma geral, todos os chapters podem ter esse tipo de foco, assim, sabe? De meio que ser um grupo de apoio, assim, de design dentro das empresas que não tem uma maturidade tão alta, assim, sabe? Mas é óbvio que com a maturidade crescendo, que inclusive essa nossa versão 2 agora do chapter nosso aqui, a gente já começa a falar de coisas mais um pouco mais divertidas, vamos dizer assim, né? Então, a gente já tem muitas tarefas que a gente faz aqui dentro do grupo. A gente tem o Xcast, a gente tem newsletter, a gente tem portal, a gente tem comunicações. Então, é um nível que vai crescendo de maturidade, assim, sabe? Tá longe ainda de ser uma coisa, meu Deus, que maravilha, mas com certeza dá um senso de pertencimento. E eu como líder, de certa forma, desse grupo, eu também me sinto muito mais tranquilo quando eu faço proposta para as pessoas virem trabalhar aqui, porque eu sei que eu não vou ter que ter um trabalho gigantesco de pintar um porco para eles, sabe? Tipo, não, cara, a gente tem esse espaço é legal, é onde a gente vai ter, o resto vai ser parte do nosso processo. E aí, para finalizar, para a resposta do Guilherme, eu ia falar aí, a internet se foi aqui, mas, cara, eu acho que daí tem uma questão da responsabilidade de todos nós como designers no nosso mercado, assim. A gente tem uma responsabilidade, a gente tem que saber dessa responsabilidade. Design / UX aí nesse processo todo, ele ainda está em construção. Por mais que tenham empresas que já faturam, já geram resultados com isso, a gente tem responsabilidades. Eu falo isso para todo mundo no meu time aqui, cara. Cada um deles, assim, tem a responsabilidade de todos os dias que forem interagir com as pessoas terem, dentro das suas atividades, do seu dia a dia, a responsabilidade de que eles estão representando uma área e de que eles têm que ajudar a crescer aquela área. Então, aquela coisa bem, bem básica e clássica, assim, sabe? Abre o Sketch aí e vão fazer alguma coisa, ou abre o Figma, sei lá o que for. Cara, não pode fazer. É processual, sabe? É um negócio que tu tem que fincar a pé, sabe? Não pode ceder. E por isso que é importante criar as estruturas dentro das empresas, sabe? Outra coisa importante que eu não mencionei, mas vale a pena mencionar, a gente hoje tem a Ladder de UX aqui na empresa. Não é uma coisa que a gente participou da construção, mas não é uma coisa que a gente tem exclusiva aqui, mas a gente tem aquela famosa tal da carreira em Y hoje aqui dentro de UX, né? Assim como tem várias outras áreas. Então, tem gente que realmente não vai querer ser líder e não tem problema e tá tudo certo com isso, tá? Isso é ok. Mas isso precisa ser bem estruturado na empresa. Então, a gente tem hoje pessoas que seguem para a carreira lá de principal design, coisas do tipo, e tem gente que vai para a área de gestão, diretoria, vice-presidência. E hoje a gente tem na empresa aqui, que é um marco muito importante desde o ano passado, a gente tem tinha dois, agora tem 3, na verdade, vice-presidentes de design nos Estados Unidos, o que ajuda monstruosamente a conversa dentro da empresa. Então, a gente hoje tem outro tipo de conversa. Eu posso garantir para vocês que é outro tipo de conversa. E é por aí que eu acho que muda. O chapter ele não vai impactar nesse ponto da comunidade para fora tanto quanto a estrutura de uma empresa assim, organizacional. E aí a batalha é do líder ali, de comendo passinho por passinho ali no processo. Respondido aí, Guilherme? Não sei se, Josi, eu respondi dentro do que estava... Não sei se nem se perguntou, mas eu só complementei aí pelo processo. Depois você escuta na edição, Renato, o que aconteceu. Tá bom. Não, eu acho que, cara, respondeu super bem. Inclusive, tu foi expandindo até a resposta para outros pontos que eu poderia ter perguntado. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Eu acho que o ponto que tu pegou é muito legal, sabe? Eu acho que vai muito mais por uma construção interna, sabe? E fazer com que isso fortaleça cada vez mais o time. E aí eu acho que daí também nós, como papel também de influenciar
mudanças dentro da empresa, a gente pode sugerir isso para outros grupos que não são necessariamente da nossa especialidade, né? E aí, quando tu vê a empresa, ela vai se organizando dessa forma e vai criando uma cola entre as áreas maiores, né? Daí a gente vai se beneficiando disso. Então, acho que é bem nessa linha aí. Muito bom. Que bom. Massa. Valeu. Pessoal, já deu hora. Passar para a Letícia, para ler, fazer o encerramento. De novo, valeu a participação especial, Josi. Acho que valeu por ter comprado aí o desafio, em cima do laço, como a gente diz aqui no Sul. Tem um stand-up, vou ter que escutar depois, então. Vai. E passa a palavra, então, para ler. Show de bola. Obrigada. Bom, a gente está chegando no fim, né, do nosso encontro. Quero novamente te agradecer, Renato. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estar aqui compartilhando conhecimento com a gente, um pouco dos seus conhecimentos. Foi brilhante, assim, mas estou muito feliz. Foi um crescimento absurdo. Josi, obrigado aí. Entrou aqui e arrasou. E quero agradecer a todos vocês por estar presentes aqui, por mais esse encontro. E lembrando, né, que vocês podem rever esse UX Talks e os outros lá no nosso canal do YouTube, Somos Geeks. Apoia a nossa iniciativa, te inscreve no canal, ativa o sininho, é importante para nós isso. E como também, isso aqui vai estar, nosso encontro vai estar em podcast nas plataformas, procura lá pelo perfil Atemporalcast. E eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer nosso encontro. E até mês que vem, tá bom?